Já tiveste a sensação de que és julgado, mesmo quando estás sozinho? Já te perguntaste se os teus amigos torcem mesmo por ti ou se a tua felicidade é apenas um lembrete do que eles não alcançaram? E se o amor que pensas sentir for, no fundo, apenas um medo disfarçado de ficar sozinho? Há uma verdade que a maioria de nós prefere ignorar. O mundo exterior opera de forma imprevisível e, muitas vezes, indiferente às nossas intenções. As pessoas têm as suas próprias motivações, medos e desejos. É inútil tentar controlar o que elas pensam ou fazem. É muito mais seguro seres inabalável em ti mesmo do que procurares a aprovação de todos. A vida não é justa, não é gentil e, definitivamente, não é para aqueles que depositam a sua paz na opinião alheia. Enquanto tentas ser bom para seres aceito, outros agem de acordo com as suas próprias necessidades. Enquanto hesitas em agir, o tempo passa. E enquanto procuras a aceitação, alguém pode estar a mapear as tuas fraquezas. Assim como um general observa o campo antes da guerra, podes aprender a observar as interações sem te abalares. Este texto não é para os confortáveis, mas para os inquietos, para os que sentem que algo está errado mesmo quando tudo parece certo. Para quem sorri socialmente, mas já percebeu que, por trás das máscaras, o mundo opera com leis internas que só dependem de nós mesmos. Aqui, vamos explorar algumas verdades sobre o jogo da vida a partir da lente dos pensadores estoicos que tiveram a coragem de viver em paz no meio do caos. Não esperes conforto, espera lucidez. Agora, fecha a porta, apaga as luzes e reflete. Sabes aquele momento silencioso entre uma gargalhada e outra, quando sentes que estás a ser julgado. Não é paranoia, é percepção. As pessoas hierarquizam constantemente, mesmo os teus amigos mais próximos, a tua família, os teus colegas de trabalho. Todos, a algum nível, mantêm-te numa espécie de escada afetiva invisível. Uns admiram-te, outros toleram-te, alguns apenas suportam-te. O mais brutal é que tu fazes isso também. Mas não falamos sobre isso, pois seria cruel demais admitir que o afeto que entregamos não é tão puro, que por trás da empatia há a comparação, por trás da amizade há a inveja e por trás do amor, às vezes, há apenas o medo de ficar sozinho. Os estoicos nunca tiveram medo de ver o ser humano por inteiro. E talvez seja por isso que a sua filosofia ainda nos causa tanto desconforto. Enquanto o mundo nos diz para nos preocuparmos com o que os outros veem, o estoicismo lembra-nos que o que importa de verdade é o que somos por dentro. As pessoas, em geral, julgam mais pela aparência do que pela essência. Já pensaste sobre quanto a tua vida é moldada, não pelo que tu és, mas pelo que os outros acreditam que tu vales? A matemática silenciosa que rege as interações raramente tem a ver com a bondade. Ela gira em torno de estatuto, de utilidade, da percepção de força ou fraqueza. Já notaste como certos amigos desaparecem quando tu começas a crescer? Ou como aparecem apenas quando fracassas? Com aquele consolo parece mais um lembrete de que caíste. A verdade é que o sofrimento dos outros traz alívio para quem está preso na própria estagnação. E o sucesso alheio expõe as feridas de quem se acomodou. A tua vitória pode expor a cobardia deles. Mostra que era possível, que bastava tentar, que o sonho deles não era inalcançável, apenas abandonado. Tu tornas-te um espelho, e nem toda a gente está pronta para se olhar. Essa percepção pode ser devastadora para quem cresceu a acreditar que bastava ser bom, honesto ou estar presente. Mas a vida não premia os mais bondosos, ela recompensa os mais lúcidos. E a lucidez, aqui, não é sobre a dor que os outros causam, mas sobre a liberdade que tu ganhas. Dão a perceber que algumas pessoas que diziam amar-te, na verdade, estavam apenas confortáveis com a tua submissão. A tua presença era bem-vinda enquanto não ameaçavas ninguém. Mas quando começas a ascender, o ar muda. O momento de ruptura acontece quando percebes que a verdadeira força não está em seres aceito por todos, mas em seres inabalável em ti mesmo. Os estoicos diziam que é melhor ser virtuoso do que ser aceito, se não puder ser ambos. O que eles realmente queriam dizer é: não entregues a tua alma em troca de aceitação, pois, no fundo, aqueles que te abandonam quando sobes nunca estiveram mesmo contigo. Toda a relação, mesmo a mais íntima, envolve negociação de expectativas. O erro é pensar que o amor, a amizade ou a parceria te isentam de enfrentar as realidades da vida. Elas apenas disfarçam o campo de batalha. Se continuares a viver com os olhos vendados, fica a saber que serás sempre uma peça, nunca o jogador. O pior tipo de solidão não é estar sozinho, é estar rodeado por pessoas que não te veem de verdade e que torcem para que nunca o percebas. Quantas vezes engoliste um não para manter a paz? Quantas vezes te ofereceste para ajudar, mesmo sabendo que não irias aguentar? E quantas vezes te viste exausto, mas com aquele maldito sorriso na cara, a tentar provar que és uma boa pessoa?
Tu cresceste a acreditar que ser boa era o caminho certo, mas ninguém te contou que a virtude sem limites atrai perdedores. Quem é sempre bom torna-se previsível, e quem é previsível é manipulável. A pessoa que te pede favor sabe que vais dizer sim. A que te culpa por tudo sabe que vais engolir em seco. A virtude, sem estratégia para se proteger, é uma fraqueza disfarçada. Um ser humano que deseja manter a paz interna deve aprender a não ser sempre subserviente. Essa frase magoa, eu sei, porque quebra a narrativa de que o bem vence sempre. Mas olha à tua volta. O que mais vemos são pessoas boas a serem exploradas, corações puros a serem usados como escudos. E tudo isto sob pretexto de virtude. Mas e se eu te dissesse parte dessa bondade? Na verdade, medo? Medo de seres rejeitado, de não seres amado, de confrontar. Tu tornaste bonzinho não apenas por seres uma boa pessoa, mas porque aprendeste que era mais seguro agradar do que te impores. Tu não estás a ser bom, estás a ser domesticado. A sociedade adora isso, porque pessoas boazinhas são úteis, controláveis, previsíveis. Mas chega uma hora em que a alma começa a gritar. Essa raiva vem da tua virtude mal administrada, de anos de silêncio, de sims forçados. Vem do teu medo de seres visto como egoísta. Mas egoísmo não é proteger-te. Egoísmo é esperar que o outro se destrua por ti. A verdadeira virtude exige limite. Ela sabe dizer não. Ela impõe-se. Ela sabe que ajudar o outro não pode custar a tua própria integridade. É como a história do avião. Primeiro, coloca a máscara de oxigênio em ti mesmo. Depois ajuda quem está ao teu lado. Tu tens colocado a máscara em todos e estás a morrer asfixiado, a tentar salvar gente que nem respira por ti. Quanto mais ajudas, mais és visto como uma obrigação e não como uma escolha. Ajuda uma vez e serás lembrado. Ajuda sempre e serás esquecido. As pessoas habituam-se e passam a exigir. E quando falhas, elas não hesitam em culpar-te. A sociedade transformou a virtude em performance, mas a tua bondade não precisa ser um espetáculo. Ela é um instinto. E mesmo assim tu sofres, pois o mundo espera que sejas explorado. Está na hora de virares este jogo. É preciso entender que a virtude verdadeira não precisa de se provar, não precisa de se anular. Acima de tudo, ela sabe defender-se. Ser visto como ferramenta ou ameaça é uma dualidade falsa. O verdadeiro estoico procura ser livre. Ser bom, mas ser bom com consciência, com estratégia, com escolha. Porque ser bom não é sacrificar-se por todos, é não te deixares morrer por ninguém. Acreditas que amas ou precisas. Confundes segurança com afeto. Chamas de amor aquilo que, na verdade, é apenas medo de seres deixado para trás. O amor, quando visto de perto com as lentes da razão, revela algo brutal. É uma transação, um contrato, uma dança entre desejo, utilidade e medo. A maioria das pessoas vive relações não por desejo, mas por conveniência. Ficam porque é confortável, porque a rotina se tornou uma anestesia. Mas amor não é anestesia. O amor verdadeiro é um espelho que te provoca, que te desafia a seres melhor, não para o outro, mas por ti mesmo. As melhores relações não são feitas de juras eternas, são feitas de crescimento mútuo. Tu respeitas-me, eu cuido de mim. Tu ouves-me ou imponho-me. Tu podes amar-me, mas eu não serei prisioneiro disso. Se amares alguém te faz desaparecer, então isso não é amor, é camuflagem. E camuflagem é mais sufoca. O poder nas relações está em não ser dependente, em seres útil. Sim. Amável? Sim. Desejável? Sim. Mas nunca substituível. No dia em que entenderes que o amor mais forte é aquele que caminha lado a lado e não ajoelhado, vais começar a amar de verdade e vais parar de aceitar qualquer coisa que venha embrulhada em carinho. Porque no fim, o verdadeiro amor não prende, liberta. E só é possível quando não tens mais medo de ficar sozinho, porque já aprendeste a viver com a melhor companhia que existe. Tu. Já pensaste que o maior sabotador da tua vida talvez sejas tu mesmo? Não os outros, mas aquilo que tu acreditas sobre ti, as tuas certezas, as tuas verdades absolutas, os teus eu sou assim. Essa voz interna que diz, eu jamais faria isso. Eu sou leal até ao fim. Eu sou honesto, mesmo que me custe caro. Bonito, não é? Mas também previsível. E tudo o que é previsível é facilmente manipulável. A pessoa que diz que nunca mente não saberá o que fazer quando a verdade significar ruína. O fiel que jamais abandona alguém manterá vínculos que o estão a matar. O íntimo precisa sempre de agir certo será facilmente conduzido por quem domina o que é certo no imaginário coletivo. Tu tornaste refém da tua própria identidade. E isso é uma prisão. Uma prisão feita de rótulos, de reputações que te esforças para manter,
de uma imagem que precisas defender, mesmo que ela não represente mais quem te tornaste. Os estoicos não pregavam a ausência de valores. O que eles nos mostraram foi a necessidade de maleabilidade estratégica. Eles sabiam que a rigidez, por mais moralmente admirável que pareça, é o caminho mais rápido para o fracasso. O mundo muda, as pessoas mudam, e quem não muda junto torna-se uma estátua. Estátuas só servem de decoração ou de aviso de algo que já morreu. O teu verdadeiro inimigo não está lá fora. Está na tua mente, naquela ideia fixa que precisas de ser sempre igual a ti mesmo. Ouve isso como se fosse um sussurro entre uma madrugada solitária e uma alma cansada. Tu tens o direito de te reinventares, de abandonares uma identidade que te protegeu no passado, mas que hoje se limita de ser fluido, ambíguo, humano. Porque liberdade não é fazer o que se quer, é poder ser quem for preciso, sem perderes a essência. Pode ser gentil e saber dizer não. Pode ser leal e saber partir. Pode ser honesto e mesmo assim guardar para ti o que não precisa de ser dito. Isso não é hipocrisia, é sabedoria, é maturidade emocional, é autocontrolo. A rigidez é para os fracos que não suportam o caos da contradição. Os fortes navegam nele. E quando tu entendes isso, tudo muda. Deixas de ser previsível, deixas de ser usado e começas a viver, não como peça, mas como arquiteto do teu próprio destino. A partir de agora, para de repetir: eu sou assim. E começa a perguntar: quem eu preciso ser para vencer este momento? Essa é a pergunta que um estoico faria. Essa é a pergunta que salva. E essa é a pergunta que te liberta. Quantas vezes já sentiste que entendeste tudo, mas mesmo assim nada mudou? Tu leste os livros, refletiste, fizeste anotações, no entanto, continuas preso nas mesmas armadilhas, a amar errado, a aceitar pouco, a reagir com medo, a viver como se ainda estivesse no piloto automático. Tu sabes, mas não vives, e é por isso que nada se transforma. Os estoicos sabiam disso. O conhecimento sem ação é como uma semente sem solo. Não cria raízes, não dá frutos, apodrece. A maioria das pessoas falha porque confunde lucidez com libertação. Mas a verdade é esta: entender o jogo da vida não te torna um jogador, torna-te apenas um estador mais consciente. E, às vezes, isso é ainda mais doloroso, porque agora tu vês os fios, as manipulações, as próprias repetições, mesmo assim, repetes. Porquê? Porque há um abismo imenso entre saberes e permitir-te mudar. Esse abismo é feito de medo, de culpa, de apego à identidade antiga. É mais fácil continuares infeliz num cenário conhecido que dares um passo incerto rumo ao desconhecido. A transformação real exige uma morte simbólica, a morte de hábitos e crenças que já estão em decomposição. Tu queres a mudança, mas não queres matar o que precisa de morrer. Queres respeito, mas continuas a calar-te. Queres amor verdadeiro, mas ainda te ajoelhas pelo afeto falso. Saber não basta, nunca bastou. Conhecimento é só potencial, a ação é o que faz o milagre. Tu não precisas de mais um vídeo, nem de mais um livro. Tu precisas de te mover. Precisas de ser o vilão na história de alguém para finalmente seres o herói da tua própria. Precisas de ouvir que mudaste mais. Precisas de encarar a culpa de não mais agradares quem se alimentava da tua submissão. Só assim o que tu sabes vai transformar no que tu és. E quando isso acontecer, quando finalmente unires a mente lúcida com as mãos sujas à ação, então e só então, tu deixas de ser julgado e tornas o arquiteto da tua própria narrativa. Esta é a última verdade que poucos têm a coragem de encarar. A sabedoria só liberta quando dói e só transforma quando tu a encarnas. Caso contrário, ela envenena-te lentamente, como um veneno doce te embriaga com a sensação de avanço, mas te mantém parado. Chega! É hora de parar de saber e começares a ser. Ser temido, se for preciso, ser mal interpretado, ser condenado, mas acima de tudo, ser livre. Tu chegaste até aqui, leste cada palavra, sentiste cada ferida a ser nomeada, reconheceste em silêncio os jogos que sempre fingiste não perceber. E agora não dá mais para voltar. Tu já sabes mais. As máscaras caíram, as desculpas não colam mais. Os afetos falsos perdem o sabor. E a lucidez, essa bênção silenciosa, acompanha-te para onde quer que vás. Mas esta é a beleza e o fardo do despertar. Depois de os olhos se abrirem, o mundo nunca mais parece o mesmo. Podes até tentar encaixar-te de novo, rir das piadas vazias, engolir as promessas ocas, mas algo dentro de ti, agora desperto, não o permitirá. E tudo bem. Tu não estás mais aqui para seres confortável. Estás aqui para seres verdadeiro. Para andares com a espinha ereta, mesmo quando estiveres sozinho. Para fazeres o que é necessário, mesmo que ninguém aplauda. Os estoicos não te convidam ao cinismo, eles convidam-te à clareza.
Não querem que te tornes cruel. Querem que pares de ser ingênuo. Porque, no fim de contas, a vida é dura, mas a tua paz interior é tua. Tu decides se serás peça ou jogador, serve o autor do teu próprio guião. Então agora eu deixo-te com a única pergunta que ainda importa. Vais continuar a ser interpretado pelos outros ou finalmente começarás a viver com autoria brutal? Muito obrigado por ter chegado até ao fim deste texto e por teres tido coragem de mergulhar nestas reflexões. Se este conteúdo ressoa contigo, considere inscrever-te no canal para mais vídeos que procuram a lucidez e a liberdade interior. A tua inscrição é um grande apoio e ajuda-nos a continuar a partilhar reflexões que realmente transformam. Obrigado novamente pela tua presença.